quando morremos, para onde vamos? Ficamos dormindo? Ou o que acontece com a nossa alma? Ótimo. Quem fez essa pergunta foi a Érica Tavares, de São Paulo. Érica Tavares. Érica, obrigado pela sua pergunta, querida. Quando morremos, para onde vamos? Depois da morte, a gente pode ir para um de três lugares, tá? Céu, inferno e purgatório. Céu, inferno e purgatório. Purgatório eu já expliquei, então eu acho que eu não vou falar mais nada sobre purgatório. E se você está assistindo o corte dessa resposta, procura a resposta sobre o dia de finados, tá bom? O céu, quem vai para o céu? Quem vai para o céu é aquela pessoa que morreu em amizade com Cristo e com as penas temporais satisfeitas, sanadas. É a pessoa que ainda nessa existência atingiu a santidade, se conformou plenamente a Cristo, se conformou plenamente a Cristo. E esta é a nossa vocação, tá? Esta é a nossa vocação. E quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno são aquelas pessoas que morrem em estado de pecado mortal. A pessoa que morre em inimizade com Cristo. E se a pessoa é inimiga de Cristo, ela não vai querer ver Cristo, ela não vai querer estar com Cristo e ela vai pro inferno, tá bom? Então, para onde a nossa alma, para onde nós vamos, né, depois da morte, são essas três possibilidades, tá? Céu, inferno ou purgatório. Lembrando que céu e inferno são eternos. O purgatório não é eterno, tá? O purgatório tem data de validade. Quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino definitivamente, não existirá mais purgatório. E ela teve. A Érica fez uma segunda pergunta. Ela está ao vivo, hein? A Érica está ao vivo. Érica, muito obrigado mais uma vez pela sua pergunta e obrigado por nos acompanhar ao vivo. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. E essa pergunta sua, Érica, se a nossa alma dorme depois da morte, é uma pergunta muito interessante porque existem alguns grupos dentro da cristandade que defendem essa teoria, né, do sono da alma. Depois da nossa morte, a gente fica dormindo até que um dia a gente vai acordar. Deixa eu ser bem claro a respeito disso, tá? Não existe essa história de que a alma fica dormindo depois da morte. Isso é uma balela. E deixa eu te dizer mais. Alguns grupos protestantes defendem isso, mas não são todos. Aliás, os grupos protestantes de linha mais histórica não creem nisso, não creem nisso. Eu era presbiteriano. Os presbiterianos não creem nisso. E nem anglicanos, nem luteranos não creem nisso, tá? Não existe essa história de que a pessoa dorme depois que ela morre. E eu vou explicar o porquê da confusão e eu vou explicar também o que acontece. Vamos lá. Em Mateus capítulo 9, versículo 24, a filha de Jairo morreu e Jesus falou assim, ela não morreu, ela dorme. Em 1 Coríntios capítulo 15, São Paulo se refere aos que morreram da seguinte maneira, aos que vão morrer da seguinte maneira: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em 1 Tessalonicenses, São Paulo diz assim: com respeito aos que dormem, não quero que sejam ignorantes. Eu citei 3 passagens aqui onde morrer é traduzido, né, pelo autor sagrado como dormir. Então, tá óbvio, né, que quando a gente morre, a gente dorme, não é verdade? Não, não tá óbvio, não. Isso daqui é uma metáfora que o autor sagrado usa para se referir à realidade da ressurreição. Quando o autor sagrado utiliza a expressão dormir como referência a morrer, é uma declaração na fé de que um dia nós ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança. É isso que nós proclamamos domingo após domingo. Creio na ressurreição da carne. Então, o dormir aqui é uma referência à crença na ressurreição, tá bom?
Deixa eu citar outros versículos, então, para mostrar que esse negócio de dormir depois de morrer é uma grande bobagem. Filipenses capítulo 1 e versículo 23. São Paulo diz que ele acha que é melhor morrer. É melhor. São Paulo não era suicida, nada disso, não. Tá? Mas ele está dizendo que a morte, aqui nesse caso, é preferível. Por quê? Ora, eu estou constrangido de um lado e de outro. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para Paulo, morrer é estar com Cristo. Então ele não fala assim, eu quero partir e ficar dormindo, descansando. Não, eu quero partir e estar com Cristo. Uma outra passagem muito interessante está lá em Apocalipse, capítulo 6. Eu não sei como que alguém pode olhar para essa passagem e dizer que quem morreu está dormindo. Olha só, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, ele aqui é o anjo, tá? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham morrido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e nem vingarás o nosso sangue? Como que as pessoas que morreram estão dormindo? Se em Apocalipse a gente vê as almas das pessoas que morreram, não só acordadas, como pedindo justiça a Deus. Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça? A gente foi morto porque nós somos fiéis ao Senhor. Até quando o Senhor não fará justiça? Eu acho que não tem ninguém dormindo aqui, tá? Elas clamavam em alta voz. As almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus clamavam em alta voz. Até quando, ó soberano Senhor? E, por fim, uma outra evidência muito clara de que não existe esse negócio de dormir depois que a gente morre, no primeiro Marte. Primeiro Marte. Você lembra quem foi o primeiro Marte? Santo Estevão. Santo Estevão foi apedrejado até a morte por amor a Jesus Cristo. E quando ele estava prestes a morrer, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 59, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que estava morrendo por amor a Cristo, sabia que estava morrendo porque ele creu no Evangelho de Jesus Cristo. E, com seu último suspiro, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, assim, ele não foi dormir, ele foi para Jesus. Então, nós vemos claramente que essa história de que a gente dorme é uma metáfora que aponta para a ressurreição da carne. E nós vemos também que nesse estado intermediário entre a morte e a volta de Cristo, entre a morte e a ressurreição, os santos estão muito acordados diante de Deus.